E eu aí, nesse caso, ainda estava um pouquinho afastado. Não, afastado. Porque eles se reuniam aos sábados, eu praticamente aos sábados eu tinha outros compromissos, então não estava lá. Aí veio um chefe, Ricardo, se não me falha a memória, de São Paulo, dar algumas noções de escotismo para esse pessoal. E eu não cheguei a conhecer ele pessoalmente. Depois começou assim, a gente saber o que era escotismo, como saber o escotismo, se a gente não tinha noção de escotismo e não tinha onde buscar escotismo. E então veio alguns chefes, como o chefe José, que é o famoso Zé Lamparina, e o Júlio. Mas eu também, esse período, não tive contato com eles. Eles tiveram mais contato com os meninos para orientação, porém pouca. Mas chegou um determinado momento, num período curto, então nós começamos realmente a se reunir, né? Ainda não tinha praticamente um uniforme, então a necessidade de quê? Então nós começamos a ter a necessidade de fazer o quê? Para conhecer escotismo? Comprar livro. Não tinha outro meio, então através da guardinha solicitamos que nós tínhamos que ter livros. Então foi até a UEB São Paulo adquirir livros. Então foi escoteiros, né? Ainda não escoteiros, né? Foram lá comprar livros, trouxeram livros. Aí tinha um motorista da guardinha, que ele era motorista do senhor Rui Rodrigues, e ele ia para São Paulo praticamente, então ele trouxe alguns livros. Ele também trouxe modelos de um uniforme como modelo. Foi onde que passamos então a fazer os uniformes na confecção da guardinha, né? Através da Dona Rosa, que ela que era a costureira-chefe. Então foi onde nós tivemos os primeiros uniformes. E também aí então começamos a engatear como escoteiros mediante os manuais e não através de experiência de escotismo com outros grupos, com outras... Não tinha, então foi nós na raça ali começamos. Então, para quem não sabia, não tinha conhecimento, nunca foi escoteiro, nunca tinha noção. A única... sim, eu tinha conhecimento de escoteiro. Eu adoro os gibis, né, do Walt Disney. Lia muito o... Não, o almanac não tinha na época. Não tinha. Tinha o gibi... japonês que tem. Não, o almanac do escoteiro veio depois. Sim. Já nas casas de 80 e pouco, né? Já tinha o grupo escoteiro. Tanto que eu comprei como um manual, viu? Eu fui comprar na banca e era caríssimo. Eu comprei achando que servia como manual. Não, mas dentro do gibi vinham as historinhas dos três, do Zezinho, Luguinho, Luizinho, dos escoteiros ali e tal, e às vezes aparecia um personagem. Para mim aquilo era escotismo. Não tinha nada mais do que aquilo. Então eu falei, eu vou, né? Mas quando eu fui realmente ver a coisa, não era bem aquilo, era muito mais do que aquilo. Quando então saiu o primeiro exemplar daquele manual do escotismo do escoteiro mirim, eu comprei achando que ia ser útil, muito útil. Não foi útil, mas só não tenho guardado até hoje. Mas eu achei que ali fosse muito útil para a gente aprender. Era uma bíblia não era nada daquilo. Mas a única coisa de conhecimento que tinha era realmente de escotismo, não só do Brasil como de mundo, era os três patinhos lá do Walt Disney. Caso contrário, né, acho que ninguém tinha noção do que era. Tivemos noção a partir do momento que começamos realmente leitura, né? A leitura nos trouxe assim muito horizonte. Um adulto. Esse adulto, como tem atividades e trabalho, no caso eu disse que sou militar. Então quando chegava na quarta-feira à noite, tinha futebol. E o Daniel tinha que estar lá, tinha que estar lá no futebol, que era uma escala. No sábado e domingo, geralmente futebol. Então
Quem que tomava conta dos meninos? Eles mesmos. Então o que se colocou na cabeça? Os monitores se faz a vez de tomar conta dos menores. Não tinha outra opção. Vai fazer atividade vigiada de longe. Eu sei tudo que vocês estão fazendo. O ato da confiança. Geralmente vai acampar? Não. A gente pode? Não. Faça na sede, todas as atividades na sede. Mas a gente queria, não vai. Simples assim, vocês vão fazer a atividade num lugar onde a gente possa estar. Por quê? Porque pode correr risco e não tem adultos lá. A gente aprendeu que tinha um tal de planejamento. Tudo tem que ser planejado. Então começamos a montar planejamento. Resultado de planejamento era depois conferido. Isso foi levando mais ou menos uns 5, 6 meses, mais ou menos, esse no 79, 5, 6 meses. E nesses 5, 6 meses, aí teve um ou outro que passou a maior de idade. E foi a nossa oportunidade, que então ele ficou responsável por aquele pessoal. Então, poder assim, um chefe de tropa, um chefe de, né? Mais ou menos assim. Até entrou anos 80.